A gente volta a falar sobre o tema que abriu esta edição, a divulgação do PIB brasileiro de 2024, 3,4%. O crescimento veio levemente abaixo da expectativa do mercado e do Ministério da Fazenda, que previa uma alta de 3,5%. Eu converso agora com a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória. Rafaela, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Os números já eram esperados, o crescimento de 2024 e até a redução no último trimestre, o que confirma uma desaceleração para 2025. Mas ainda assim, alguma coisa mais te chamou a atenção nesse PIB, Rafaela? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. De fato, a gente esperava uma desaceleração do crescimento da economia no último trimestre, mas ela veio num ritmo maior do que se esperava. O crescimento do PIB de 0,2 no último trimestre em relação ao terceiro trimestre foi bem mais fraco do que a expectativa de mercado, que estava mais por volta de 0,4. O que a gente viu nesse desempenho, principalmente, foi uma fraqueza do consumo das famílias. Surpreendeu esse consumo das famílias em patamar negativo, né? Houve uma queda no consumo das famílias de menos 1% no quarto trimestre, e reflete, sim, o aperto monetário, as condições financeiras mais apertadas que a gente vem observando desde o início da alta do ciclo, do início do ciclo de alta de juros pelo Banco Central, vem impactando o crédito, desacelerando o crédito e também desacelerando o consumo das famílias. Acho que foi o resultado desse início de aperto monetário, essa desaceleração do PIB já no quarto tri. O curioso de ver pesquisas assim é que para nós leigos é tudo número, é tudo gráfico, mas vocês especialistas, a Thaís Herédia, por exemplo, tudo tem mensagem ali, são números que falam com a gente. Qual é a mensagem? Eu pergunto de um ponto específico desse levantamento do IBGE. Qual é a mensagem de um crescimento nos investimentos no ano de 2024, que ultrapassou 7%, mas no último trimestre, como você bem destacou, houve uma redução em praticamente todos os pontos, inclusive nesse investimento, que foi só 0,4%. É falta de confiança para investir aqui no nosso país? Também, a gente viu o investimento no ano passado com um crescimento robusto na média do ano, mas claramente essa tendência de desaceleração no segundo semestre, particularmente no último trimestre do ano. Os investimentos também respondem à política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais altos começam a restringir o apetite a investimento dos empresários no Brasil. O desempenho mais robusto ao longo do ano a gente lembra, né, investimento segue um ciclo mais longo, né, diferente do consumo, quando você tem impulsos fiscais, por exemplo, o governo aumenta transferências de renda, programas sociais, aumento do salário mínimo, gastos com previdência, isso tudo estimula o consumo no curto prazo. O investimento ele responde a estímulos de prazo mais longo. Então, essa alta dos juros ainda não impactou exatamente o investimento que vem crescendo por conta de concessões, privatizações que ocorreram nos últimos anos. Essas concessões têm mandato, têm contrato, precisam cumprir esse contrato de investimento e por isso a gente ainda observa essa alta do investimento. Além disso, o investimento, principalmente dessas concessões no Brasil, ele segue uma remuneração do custo de capital. Ou seja, a alta dos juros, ela acaba sendo repassada para as tarifas, né? O consumidor paga essa conta. Então, os investimentos não desaceleram tanto por conta dos juros mais altos. Mas sim, a Selic chegando a 14%, juros reais hoje próximo de 9%, vai sim continuar desacelerando o investimento a partir de agora. E aí a pergunta naturalmente que fica é, com essa previsão de alta de juros para 2025, existe alguma saída para a gente não repetir especificamente a queda do último trimestre, por exemplo? Acho que vale lembrar, Márcio, que essa queda do crescimento do PIB ela é bem-vinda. A economia estava muito aquecida. Um resultado desse superaquecimento da economia tem sido a inflação, né? A falta de mão de obra, por exemplo, em alguns setores já provoca aumentos salariais acima da inflação. Então, quando a gente vê uma desaceleração do PIB nesse patamar atual, ela é bem-vinda. Esse esfriamento da economia ele é necessário para que a inflação caia e para que a gente tenha também o fim do ciclo de alta de juros. Hoje tem uma expectativa da Selic chegar entre 14% e 15%. Então é importante que a gente tenha essa sinalização
de uma economia desaquecendo, respondendo à política monetária mais restritiva, para que a gente possa ter um processo de desinflação mais rápido, e aí sim uma queda de juros mais sustentável no final de 2025, começo de 2026, para que a economia retome um ritmo melhor de crescimento a partir do próximo ano. Mas nesse momento, eu diria que essa desaceleração ela é bem-vinda, respondendo à política monetária, e é uma boa notícia para o Copom nas próximas reuniões. E você, de alguma forma, vê o governo, de alguma maneira, colaborando com o Copom, com o Banco Central, para tentar reduzir essa taxa de juros? Esse acho que é o ponto de atenção que a gente monitora hoje. Talvez o principal risco da economia brasileira hoje não seja essa desaceleração do crescimento, mas sim a resposta do governo a essa desaceleração. Se o governo quiser colocar mais lenha nessa fogueira, ou seja, ele quiser trazer políticas anticíclicas, isso pode ser ruim para a inflação. E o Banco Central, nesse momento de aperto monetário, poderia até prolongar esse aperto monetário, subir a Selic acima desse patamar esperado, próximo de 15%, caso a gente tenha novas medidas de crédito, subsídio, até mesmo expansão fiscal direta, que possa manter o consumo em alta, e prejudicar esse trabalho do Banco Central de controle da inflação. Vale lembrar que a gente tem hoje uma economia operando acima da sua capacidade, Aham. e mais estímulo ao consumo nesse momento vai gerar mais inflação e não crescimento.